Olá, paz seja convosco. Bem-vindos a Movimentos Religiosos Contemporâneos, capítulo 6, Movimentos Filosóficos Científicos, Anticristianismo e Sociedades Secretas. Ao iniciarmos esta reflexão, é fundamental que reconheçamos o papel que o cristianismo desempenha em nossas vidas e na sociedade. O mundo contemporâneo é marcado por uma pluralidade de crenças e ideologias que frequentemente desafiam os fundamentos da nossa fé. À medida que navegamos por movimentos filosóficos, científicos, anticristãos e sociedades secretas, é imperativo que mantenhamos nossos corações e mentes abertos à verdade revelada na Palavra de Deus. Os movimentos que surgem ao nosso redor, como o racionalismo cristão e o esoterismo, podem parecer atraentes à primeira vista, mas muitas vezes escondem distorções que afastam os indivíduos da verdadeira essência do Evangelho. A nossa jornada de fé não se baseia apenas na razão ou na experiência pessoal, mas na revelação divina que nos guia e nos fortalece. É essencial que nos aprofundemos nas Escrituras e busquemos um relacionamento íntimo com Deus, reconhecendo que a fé é uma resposta à sua graça e verdade. E neste momento convido todos a refletirem sobre a força da nossa crença e a necessidade de nos firmarmos nas doutrinas cristãs, pois é a única maneira de enfrentarmos os desafios que se apresentam. Este livro, neste capítulo, se encerra com a análise dos movimentos filosóficos, científicos e religiosos que influenciaram a espiritualidade e desafiaram o cristianismo ao longo do tempo. Inicialmente, os movimentos filosóficos científicos abordam perspectivas que, de alguma forma, procuram explicar ou reinterpretar a realidade e a fé através de um prisma racional ou científico. O racionalismo cristão, por exemplo, visa integrar razão e fé, enquanto o esoterismo e o teosofismo introduzem abordagens mais místicas e espirituais. Já o positivismo enfatiza uma visão do mundo totalmente pautada pela ciência e pela lógica. A segunda seção trata dos movimentos religiosos que se posicionam de forma explícita contra o cristianismo. O satanismo, ao contrário da visão cristã, promove valores considerados opostos e questiona a moral cristã. A nova era, por sua vez, é um movimento espiritual e eclético que busca um sincretismo religioso, mas se opõe aos princípios cristãos tradicionais. Ambos os movimentos oferecem alternativas à visão cristã e têm atraído seguidores que se afastam dos dogmas tradicionais. Também vamos analisar duas sociedades secretas que mantêm um papel influente e misterioso na história. A maçonaria, uma das mais antigas organizações secretas do Ocidente, é conhecida por seus rituais e ensinamentos que visam a transformação moral e espiritual de seus membros. Seus símbolos e estruturas internas frequentemente geram curiosidade e até desconfiança por parte de quem está fora de seus círculos. A Rosa Cruz, por sua vez, se destaca pelo interesse em esoterismo e alquimia, oferecendo uma abordagem voltada para o autoconhecimento e o crescimento espiritual. Essas sociedades secretas geralmente não compartilham publicamente seus ensinamentos ou rituais e suas práticas são cercadas por mistério e especulações. Através dos séculos, a maçonaria e a Rosa Cruz exerceram influência em várias áreas, incluindo filosofia, arte e até política. Contudo, seus objetivos, crenças e práticas geram interpretações variadas e muitas vezes são vistas com desconfiança por instituições cristãs que temem a existência de ensinamentos que possam contradizer
os princípios bíblicos. Tópico 1. Movimentos religiosos, filosóficos, científicos. Esses movimentos são caracterizados por uma fusão de filosofia, ciência e espiritualidade, buscando compreensão racional e empírica da existência. Sob a perspectiva filosófica, esses movimentos valorizam o racionalismo, enfatizando o papel do pensamento lógico e da análise crítica para entender o mundo. No aspecto científico, os movimentos se dividem entre ciência pura e as ciências ocultas. A ciência pura é fundamentada em teorias comprováveis e empíricas, priorizando métodos que garantem verificabilidade e precisão, características das ciências tradicionais. Em paralelo, há o interesse pelas ciências ocultas, que exploram áreas como alquimia, astrologia e quiromancia. Diferente da ciência empírica, essas práticas buscam entender fenômenos por meio de simbolismo e práticas místicas, muitas vezes voltadas ao autoconhecimento e à interpretação espiritual do mundo. Essa união de ciências, filosofia e misticismo caracteriza um campo que desafia as visões religiosas tradicionais, sugerindo novas possibilidades de conhecimento e um sentido da realidade que vai além do cristianismo tradicional, ao explorar tanto o racional quanto o espiritual em suas doutrinas. O primeiro movimento que estarei falando, racionalismo cristão, foi fundado em 1910 no Rio de Janeiro por Luiz de Matos, e é uma doutrina que se propõe a interpretar a vida por meio de uma abordagem racional, científica e filosófica sem a presença de dogmas ou misticismo. O foco principal desse movimento é o entendimento do universo por meio de dois elementos fundamentais, a força e a matéria. A força é definida como ativa, inteligente e transformadora, enquanto a matéria é passiva, inerte e plasmável, oferecendo o substrato para que a força possa agir. Essa dualidade é vista como a base do universo e da evolução da realidade. O racionalismo cristão não apenas valoriza o pensamento lógico, mas também busca desmistificar a espiritualidade ao integrá-la ao entendimento científico, eliminando a necessidade de explicações sobrenaturais. Esse enfoque visa promover o conhecimento da vida e do espírito humano através de uma lente racionalista, onde o espiritual e o científico convergem em busca de um entendimento ampliado do mundo e da existência. O racionalismo cristão adota uma postura doutrinária que refuta o sobrenatural. Ele rejeita conceitos como mistérios, dogmas e milagres, afirmando que toda a realidade pode ser explicada de forma racional e científica. A crença central é de que o ser humano, compreendendo-se como uma força racional inteligente, pode enfrentar e resolver todos os desafios da vida sem a dependência de um Deus protetor. Para reforçar essa compreensão, o movimento promove sessões de limpeza psíquica, uma prática que visa afastar espíritos perturbadores que podem causar danos físicos, morais e espirituais. Essas sessões são consideradas essenciais para manter o equilíbrio e a harmonia espiritual. O racionalismo cristão também critica a Bíblia, afirmando que certos textos foram modificados para atender a interesses humanos e manter a ignorância espiritual. A visão sobre Jesus também difere da tradição cristã, apresentando-o não como um milagreiro, mas como alguém que aplicava leis naturais do universo. Esse posicionamento visa desconstruir interpretações sobrenaturais e reafirmar a importância de uma espiritualidade baseada na ciência. O racionalismo cristão adota uma visão única sobre
conceitos como pecado, perdão e salvação que não são vistos como desnecessárias ou irreais. A doutrina sustenta que o ser humano não é dependente de uma intervenção divina para encontrar sentido e propósito, mas sim de uma evolução interna racional e espiritual. Em vez de se sujeitar a um ciclo de pecados e salvação, o indivíduo deve entender sua existência como uma força ativa e progressiva que evolui continuamente sem a necessidade de expiação do pecado. Essa evolução é concebida por meio de reencarnação e o racionalismo cristão divide os espíritos em 33 classes, cada uma representando um grau de desenvolvimento. Essa classificação permite que o espírito progrida ao longo de sua existência, alcançando níveis superiores de entendimento e autossuficiência. O foco dessa doutrina é capacitar o indivíduo a crescer espiritualmente, superando os limites materiais e libertando-se de dogmas. Dessa forma, a doutrina promove o autoconhecimento e a racionalidade com os principais caminhos para a evolução. O segundo movimento que irei falar agora é esoterismo, círculo esotérico da comunhão do pensamento, fundado em 1909 em São Paulo por Antônio Olívio Rodrigues. É um marco na história do esoterismo no Brasil. Essa instituição representa a primeira organização esotérica oficial no país e seu objetivo é integrar de forma profunda e equilibrada os pilares da ciência, da filosofia e da religião. Ao incentivar essa integração, o círculo esotérico acredita que o ser humano será capaz de transcender o egoísmo e a ignorância, alcançando assim a verdadeira felicidade e um nível superior de consciência. O círculo também promove o estudo das forças ocultas da natureza e do ser humano, incentivando seus membros a despertar as energias latentes do pensamento e a força interior que reside em cada um. Com essa abordagem, o círculo esotérico tornou-se uma referência e um ponto de partida para outros movimentos esotéricos no Brasil, ampliando a perspectiva sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal através de uma visão sincrética que une o saber científico com a busca por autoconhecimento. O esoterismo envolve o estudo e a prática de artes divinatórias e de fenômenos que transcendem as explicações das leis naturais. Entre as áreas incluídas estão a telepatia, a levitação e uma variedade de ciências ocultas como astrologia, alquimia, clarividência, tarô, quiromancia e numerologia. Outras práticas esotéricas como yoga e meditação transcendental também estão inseridas neste universo, todas voltadas para a descoberta de uma realidade oculta e a expansão das capacidades humanas. Segundo estudiosos, o esoterismo é uma busca de conhecimento secreto e avançado, atingível por meio de estágios progressivos de sabedoria que formam uma verdadeira jornada de autodescoberta. Esse movimento propõe que as ciências ocultas não apenas resgatam conhecimentos do passado, mas também oferecem uma perspectiva diferente da realidade. Para os praticantes, o esoterismo representa uma síntese do saber humano que vai além do racional, propondo uma visão ampliada que valoriza o misticismo e as forças internas do ser humano como caminhos para o autoconhecimento e a compreensão dos mistérios do universo. O ocultismo é uma corrente que reúne antigas práticas mágicas e ciências ocultas como astrologia, alquimia, quiromancia, evidência. Essas práticas, durante os séculos
18 e 19 foram frequentemente marginalizadas, vistas como superstições ou crenças de um passado obscuro. No entanto, as ciências ocultas foram preservadas em círculos esotéricos que as consideravam saberes avançados e secretos, afastados do olhar científico tradicional. Com o passar do tempo, essas práticas formaram uma unidade de saber que passou a ser chamado de ocultismo. Na década de 1960, essas práticas ganharam nova popularidade, resultando no movimento conhecido como neoesoterismo ou nova gnose. Esse renascimento trouxe a magia e as ciências ocultas de volta ao cenário social, ampliando o interesse pelo ocultismo e pela espiritualidade alternativa. Esse movimento atraiu adeptos que buscam na magia e nas artes mânticas um entendimento mais profundo da realidade, permitindo que os mistérios ocultos do universo retornassem às discussões sociais como uma possibilidade real de autoconhecimento e descoberta. Terceiro movimento, positivismo, foi introduzido no Brasil em 1881, na cidade do Rio de Janeiro, trazendo uma nova visão filosófica e social que impactaria profundamente o país. Com origem na filosofia de Augusto Comte, no século XIX, o positivismo foi desenvolvido como um sistema que integra ciência, filosofia e uma forma de religião conhecida como filosofia positiva. A influência positiva no Brasil foi fundamental para transformações significativas como a abolição da escravatura e a proclamação da República, eventos inspirados por seus princípios de progresso e ordem social. Para Comte, o verdadeiro conhecimento deriva da observação dos fatores, enfatizando a importância da ciência experimental e rejeitando especulações metafísicas ou preconceitos teológicos. No Brasil, essa filosofia incentivou mudanças sociais, promovendo uma nova maneira de entender a sociedade e a realidade com base no que é cientificamente observável. Essa visão positivista enfatiza que o progresso moral e social só pode ser alcançado pela valorização do conhecimento baseado na experiência e na ciência, elementos que foram fundamentais para o desenvolvimento do pensamento e das reformas sociais no Brasil. O positivismo, na visão de Comte, é uma doutrina que valoriza o conhecimento factual e rejeita toda especulação que não se baseia na experiência observável. Essa abordagem científica procura evitar interpretações subjetivas ou dogmas, focando-se em fatos concretos e nas certezas fornecidas pelas ciências experimentais. Segundo Comte, o desenvolvimento do pensamento humano atravessa 3 estágios. O estágio teológico, no qual os fenômenos são explicados por entidades divinas. O estágio metafísico, que busca explicações filosóficas e abstratas. E, finalmente, o estágio positivo, onde a compreensão do mundo se baseia na observação direta e na experimentação científica. Nesse estágio positivo, a filosofia deixa de lado as questões especulativas e se concentra na coordenação dos fatos observados, estabelecendo relações e leis que explicam o funcionamento da realidade. O positivismo, assim, torna-se um sistema de organização social e moral orientado pela ciência e com o propósito de promover uma compreensão clara e objetiva dos fenômenos naturais e sociais, baseando-se exclusivamente na experiência e na ciência. Uma característica notável do positivismo é a criação da religião da humanidade por Comte, que considerava que o progresso moral deveria acompanhar o desenvolvimento científico. Ele defendia que a sociedade deveria ser reorganizada com base em valores que colocassem os sentimentos
e a solidariedade acima da razão pura e da atividade prática. Nessa religião, o culto à humanidade substituiria as tradições religiosas convencionais com credos e práticas inspirados no conhecimento científico e um propósito do bem-estar coletivo. Imaginou até mesmo a construção de templos e o desenvolvimento de rituais voltados para promover o espírito de humanidade. Após a morte de Comte, o movimento positivista dividiu-se em duas vertentes principais: os positivistas ortodoxos, que adotaram a religião com todos os seus aspectos práticos e espirituais, e o heterodoxo, que preferiram focar apenas na filosofia científica, sem aderir ao aspecto religioso. Esse desdobramento marcou a evolução do positivismo, preservando tanto sua vertente mais científica quanto sua dimensão moral e espiritual voltada para o desenvolvimento humano. O quarto movimento, o teosofismo, é um sistema que se propõe a reunir religião, filosofia e ciência, e foi fundado em 1875 em Nova York por Helena Petrovna Blavatsky e Henry Steele Olcott. No Brasil, a Sociedade Teosófica foi estabelecida em 1919 no estado de Rio de Janeiro, liderado por Raimundo Pinto Seidel. Um dos princípios fundamentais do teosofismo é a afirmação de que não existe religião superior à verdade, e seu objetivo central é promover a fraternidade universal e incentivar o estudo comparativo de diversas religiões, filosofias e ciências. O teosofismo acredita que a sabedoria é indefinível e ilimitado, buscando um conhecimento mais profundo por meio da investigação direta da verdade manifesta na natureza e no ser humano. Blavatsky destacou que o verdadeiro ocultismo é uma grande renúncia do eu, enfatizando o altruísmo. Assim, o teosofismo se diferencia da filosofia e da religião, pois não se baseia em dogmas, mas procura uma iluminação especial e uma compreensão mais profunda do divino através da experiência direta. Os ensinamentos do teosofismo destacam a importância da investigação direta da verdade, enfatizando que a sabedoria não deve ser meramente aceita por crenças, mas sim explorada e vivenciada. Os adeptos acreditam na liberdade de pensamento e buscam uma compreensão mais profunda do divino através de intuições e experiências pessoais, ao invés de se prender a dogma e revelações. Essa busca de conhecimento difere da filosofia, que geralmente utiliza um método dedutivo para explorar questões existenciais. No teosofismo, o conhecimento de Deus é acessível por meio de uma iluminação especial, enfatizando a necessidade de uma compreensão vivida e não teórica. Essa perspectiva busca um alinhamento entre ciência, religião e filosofia, considerando que cada uma dessas áreas tem seu valor no entendimento da verdade, e através dessa abordagem os teosofistas aspiram à fraternidade universal e à descoberta dos poderes latentes no ser humano, promovendo um desenvolvimento espiritual que ultrapassa as limitações da crença dogmática. A Sociedade Teosófica, fundada no Brasil em 1919, representa uma expressão significativa do teosofismo no país, promovendo a integração da religião, filosofia e ciência. O crescimento do teosofismo está interligado ao desenvolvimento do esoterismo no Brasil, que abrange uma variedade de práticas espirituais e crenças. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, a região Sudeste concentra a maior população de adeptos do esoterismo, com um total de 38.500 pessoas, enquanto as regiões Centro-Oeste e Nordeste apresentam um número similar de 11.000 adeptos. Esses dados revelam a diversidade religiosa no Brasil,
com o esoterismo atraindo praticantes em várias partes do país. A busca pela verdade, a investigação das leis não explicadas na natureza e a exploração das energias latentes no ser humano são aspectos centrais do teosofismo e do esoterismo. O movimento busca não apenas a fraternidade universal, mas também uma compreensão mais profunda e prática das forças espirituais que moldam a experiência humana. Tópico 2. Movimentos religiosos anticristianismo. Esses movimentos, notavelmente o satanismo e a nova era, exercem a forte influência do ocultismo em suas práticas e ideologias. O satanismo, que possui uma variedade de crenças e vertentes, é frequentemente dividido em duas principais vertentes, a religiosa e a filosófica. Por outro lado, a nova era é apresentada como uma filosofia de vida, propondo um novo método que visa despertar uma nova mentalidade moral, psicológica, religiosa e social. Este movimento busca a integração do ser humano com o cosmos, fundamentando-se em princípios místicos que desafiam as doutrinas cristãs. Ambos os movimentos se caracterizam pelo esforço deliberado em combater o cristianismo, colocando em xeque seus valores e tradições. Assim, a análise desses movimentos é fundamental para compreender as dinâmicas contemporâneas entre diferentes sistemas de crença e sua interação com a tradição cristã. O satanismo atualmente é mais do que uma simples religião. É considerado por muitos como um estilo de vida. Essa filosofia enfatiza a ideia de que cada ser humano possui divindade interior e potencial de evolução. Dentro desse movimento existem várias correntes, incluindo o luciferiano, que vê Lúcifer como um símbolo da iluminação espiritual, e o satanismo gótico medieval, que é notório por seus rituais sombrios. Os deuses satânicos, por seu lado, associa-se a delinquentes que cometem crimes em nome do Satã. Além disso, o satanismo religioso, que inclui organizações como a Igreja de Satã e o Templo de Sete, tem suas próprias doutrinas e textos sagrados como a Bíblia satânica. O satanismo pode ser definido como um culto organizado que homenageia Satã, Satanás, diferindo da bruxaria que existia antes do cristianismo. Harvey, em sua pesquisa, identificou que o satanismo moderno está dividido em várias facções com disputas internas sobre suas crenças e práticas. Algumas correntes afirmam que o satanismo tem raízes em famílias ou grupos ao longo das gerações, enquanto outros atribuem sua fundação a Anton LaVey, que estabeleceu a Igreja de Satã em 1960 e redigiu a Bíblia satânica. Essa diversidade de opiniões sobre a origem do satanismo e a verdadeira natureza de Satã demonstra a complexidade desse movimento que continua a evoluir e se dividir. No satanismo moderno, não há um grupo organizado central, como a Igreja de Satã, que funcione como uma entidade coesa. Em vez disso, enfatiza-se o individualismo e a liberdade de cada membro. A Black Flame, uma revista de circulação mundial, serve como uma rede de conexão, mas não há um incentivo à formação de comunidades estruturadas. Essa liberdade de expressão é refletida na aceitação do hedonismo e materialismo, atraindo muitos adeptos. O satanismo humanista, que emerge em resposta à secularização e ao declínio dos valores judaicos cristãos, valoriza a busca pelo prazer e pela satisfação pessoal como centrais em sua filosofia de vida. Essa abordagem não apenas desvia da adoração de um demônio tradicional, mas também reflete a busca por uma experiência religiosa mais individual e moderna. Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã em
1960, desempenhou um papel essencial na popularização do satanismo moderno. Suas obras, incluindo a Bíblia Satânica, não só definiram a prática do satanismo, como também propuseram uma visão que privilegia a liberdade individual e a satisfação dos desejos carnais. Lavey defendia uma abordagem não metafísica, questionando as estruturas hierárquicas e dogmas que muitas religiões tradicionais impõem. Ele encorajava os seguidores a verem Satã como um símbolo de autodescoberta e questionamento da moralidade convencional. Essa ênfase na individualidade e no prazer pessoal continua a influenciar muitos praticantes do satanismo, destacando a relevância do seu legado na filosofia contemporânea. O satanismo contemporâneo se apresenta como um fenômeno multifacetado, abrangendo uma diversidade de crenças e práticas que refletem a busca por individualidade e autoconhecimento. Ao promover o hedonismo e a liberdade pessoal, o movimento questiona as normas sociais estabelecidas, atraindo aqueles que desejam explorar novas formas de espiritualidade e identidade. Embora existam diferentes correntes dentro do satanismo, todos compartilham uma rejeição das doutrinas cristãs tradicionais e uma ênfase na autodescoberta e na realização pessoal. À medida que a sociedade continua a evoluir, o satanismo se adapta, desafiando a compreensão convencional sobre religião e espiritualidade e mantendo sua relevância no contexto contemporâneo. O movimento Nova Era encontra suas raízes na teosofia, que combina religião, filosofia e ciência. Fundada em 1875 por Helena Blavatsky, a teosofia buscava explicar a natureza divina através de um conhecimento especial. Após a morte de Blavatsky, seus ensinamentos foram mantidos em segredos, apenas revelando seu plano em 1975, propondo uma nova ordem mundial. Essa nova abordagem busca romper com as normas do cristianismo, incorporando ideias místicas e espirituais que desafiam a doutrina tradicional. Com uma visão sincrética, a nova era promove a ideia de que o ser humano possui um potencial divino que deve ser explorado internamente para se alinhar com os cosmos. Os adeptos da nova era buscam uma transformação abrangente da humanidade, abrangendo diversas áreas como política, economia e religião. O movimento é alimentado pela expectativa da chegada de um avatar chamado Maitreya, que seria o Messias prometido para restaurar a paz mundial. Este Messias é visto como um guia para a nova era, onde todos os indivíduos serão divinos e autossuficientes. Essa busca por um governo internacional e uma única religião reflete a intenção da nova era de unificar as crenças enquanto desmantela estruturas tradicionais. Assim, os valores cristãos são negados, dando espaço a uma nova consciência que integra o ser humano ao cosmos. Os adeptos da nova era se engajam em práticas esotéricas como astrologia, yoga e clarividência, buscando um entendimento mais profundo de si mesmo e do universo. Acreditam que todos possuem um Deus interior e, portanto, a salvação deve ser buscada dentro de cada indivíduo. Essa filosofia desafia noções convencionais de famílias e sexualidade, promovendo a ideia da relação livre e não possessiva. Além disso, a crença na reencarnação e em múltiplas verdades espirituais sugere que todos os caminhos levam a uma única verdade divina, embora essa verdade seja percebida de forma individual. Esse relativismo
ameaça as bases da religião tradicional, uma vez que cada um constrói sua própria realidade. Os símbolos desempenham um papel vital na nova era, cada um carregando significados esotéricos profundos. Por exemplo, o símbolo do arco-íris é visto como uma conexão entre alma humana e forças cósmicas, enquanto a cruz invertida é uma zombaria à cruz de Cristo, representando a rejeição do cristianismo. Outros símbolos, como a cruz da âncora e o pentagrama, refletem a nova cosmovisão dos adeptos que veem a si mesmo como parte de um todo divino e cósmico. Essas representações visam reforçar a ideia de que a verdadeira espiritualidade reside em romper com as tradições, celebrando a individualidade e a busca por uma nova consciência que transcende os limites do passado. A nova era se fundamenta em um conceito de panteísmo monista, onde tudo no universo é interconectado e considerado divino. Essa visão implica que Deus não é uma entidade individual, mas sim uma energia cósmica que permeia tudo. Nesse contexto, a verdade é percebida como subjetiva. Cada pessoa cria sua própria realidade, levando a um relativismo que desafia os fundamentos do cristianismo. Com essa abordagem, a moralidade e as crenças espirituais se tornam pessoais e variáveis, permitindo que cada adepto defina o que é certo ou errado para si. Essa visão não só enfraquece as doutrinas religiosas tradicionais, mas também propõe um novo paradigma onde a espiritualidade e a verdade são uma jornada individual em busca de autoconhecimento e iluminação. Tópico 3. Sociedades secretas. As sociedades secretas são organizações formadas por indivíduos que se reúnem discretamente, geralmente para perseguir um objetivo que não é amplamente divulgado. Essas sociedades podem incluir tanto membros anônimos quanto conhecidos, mas o sigilo é uma característica comum. As razões para a sua existência variam amplamente. Algumas se dedicam à prática de rituais religiosos, enquanto outras podem buscar a proteção de segredos comerciais ou políticos. Além disso, muitas delas estão envolvidas com práticas esotéricas ou de magia, o que as torna ainda mais misteriosas. Entre as inúmeras sociedades secretas que existem globalmente, a maçonaria e a Rosa Cruz se destacam e ambas possuem histórias e crenças intrigantes, refletindo a diversidade de interesses que motivam a formação de tais grupos. Esse fenômeno é um campo de estudo fascinante, revelando aspectos sociais, culturais e históricos que moldam o entendimento sobre a natureza humana e suas interações em grupos fechados. Maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta que tem suas raízes em rituais e filosofias que apoiam a autossalvação do homem. Seus membros se espalham pelo mundo e compartilham uma filosofia que valoriza a liberdade de pensamento e o respeito mútuo. Ele não impõe dogmas, mas incentiva discussões abertas e respeitosas sobre diferentes ideias. Além disso, a maçonaria é conhecida por apoiar movimentos políticos progressistas, lutando pela independência e melhoria das condições sociais. A ênfase na tolerância e na solidariedade é central para a sua filosofia, promovendo uma visão humanitária que busca aperfeiçoar o homem em aspectos morais, intelectuais e espirituais. Os princípios da maçonaria incluem a liberdade, igualdade e fraternidade, formando a base de suas interações e práticas. Para ser um maçom, é necessário acreditar em um ser supremo, embora a definição desse ser seja aberta a diversas interpretações, permitindo que adeptos de diferentes religiões se unam sob esta bandeira. A Bíblia é considerada a grande luz da maçonaria, não como uma revelação divina, mas como uma fonte de moral e ética.
Isso implica que a maçonaria rejeita a ideia de uma deidade absoluta de Jesus Cristo, tratando-o como um de muitos fundadores da religião. Esta abordagem permite que a maçonaria abrace um caráter inclusivo, respeitando a diversidade de crenças. As lojas maçônicas são a estrutura organizacional onde ocorrem as reuniões e rituais. A entrada em uma loja é marcada por um rito de iniciação, um processo que envolve um teste de moral e comprometimento. Os rituais são divididos em graus, sendo os 3 primeiros são conhecidos como graus da loja azul. Este formato é projetado para promover o aprendizado contínuo e evolução dos membros, encorajando-os a se desenvolver moral e espiritualmente. Os símbolos utilizados durante esses rituais misturam elementos de racionalismo científico com práticas místicas e esotéricas, criando uma experiência rica e multifacetada que visa iluminar os participantes sobre os segredos da vida e da existência. A influência da maçonaria se estende por momentos cruciais da história do Brasil. Membros destacados como Tiradentes, Dom Pedro I, integraram seus ideais ao movimento pela independência e na formação da República. A maçonaria promoveu valores de liberdade e igualdade que ajudaram a moldar as bases do país. Além disso, a maçonaria no Brasil passou por cisões significativas, resultando na formação de grandes lojas independentes e grupos variados que se alinharam com a visão maçônica de progresso e autonomia. Esses desmembramentos refletem a dinâmica interna na maçonaria que continua a influenciar a política e a sociedade brasileira até os dias atuais. A maçonaria é caracterizada por uma diversidade de ritos e práticas. Entre os mais conhecidos estão o rito francês, o prussiano, o de York e o escocês, cada um apresentando suas particularidades em grau e simbolismo. Apesar das diferenças, todos os ritos compartilham a busca pela evolução moral e a promoção de boas obras entre seus membros. As grandes lojas em diferentes países operam de forma independente, adotando regras que regem suas atividades. Essa pluralidade de ritos enriquece a experiência maçônica, permitindo que os membros escolham práticas que ressoem com suas crenças e valores pessoais enquanto ainda permanecem conectados a uma tradição global. A Ordem Rosa Cruz é uma sociedade secreta mística que reúne práticas ocultistas e tradições esotéricas, integrando doutrinas e rituais de origens variadas como o gnosticismo cristão e a cabala judaica. A filosofia Rosa Cruz enfatiza o desenvolvimento interior, buscando a harmonia, a alegria e a saúde de seus membros. A Rosa Cruz, ou melhor, a AMORC, uma das principais ramificações da ordem, se apresenta como uma organização apolítica e não dogmática, focada em educar e cultivar o bem-estar. Aqui introduz a essência da Ordem da Rosa Cruz, preparando o terreno para uma exploração mais profunda de suas práticas e crenças ao longo da apresentação. A Ordem Rosa Cruz foi estabelecida em 1313 por um mestre espiritual conhecido simbolicamente como Christian Rosenkreuz. Sua criação visava adaptar a religião cristã às novas exigências espirituais da evolução humana, prevendo que, com o tempo, as práticas religiosas deveriam se alinhar ao crescimento intelectual e espiritual da humanidade. No Brasil, a AMORC, fundada por Harvey Spencer Lewis nos anos de 1950 e a Fraternidade Rosa Cruz, criada por Max Heindel na década de 1940, são as principais organizações Rosa Cruzes.
Cada uma possui suas próprias doutrinas e rituais, e a Mork não reconhece a vertente de Heidel, demonstrando a diversidade interna dentro do Rosacruciano. A filosofia da Ordem Rosacruz se distingue por sua abordagem mística e esotérica ao cristianismo. Os Rosas Cruzes acreditam em uma conexão intrínseca entre ciência e religião, buscando o entendimento mais profundo da cosmos e da espiritualidade humana. A prática busca cultivar uma mente pura, um coração nobre e um corpo são, estabelecendo um caminho para a evolução individual e coletiva. Embora afirmem se basear em ensinamentos cristãos, muitas de suas doutrinas divergem das crenças ortodoxas, refletindo uma busca por uma compreensão mais ampla da divindade. Essa filosofia procura guiar os indivíduos em direção a um estado de harmonia e iluminação espiritual crucial para o desenvolvimento pessoal. As crenças fundamentais da Ordem Rosacruz envolvem a ideia de que todos possuem um fragmento divino dentro de si, o que possibilita a evolução espiritual através de múltiplas reencarnações. Para os Rosacruzes, a verdadeira salvação é alcançada por meio de aperfeiçoamento espiritual, culminando na plena diluição do nosso ser no absoluto. Jesus é considerado um dos avatares da Ordem, um guia que reencarna em diversas épocas para ajudar a humanidade e evoluir espiritualmente. Essa visão contrasta com a ortodoxia cristã, que vê Jesus como única figura divina. Os Rosacruzes enfatizam a necessidade de experiências místicas e a superação das limitações humanas para atingir um estado semelhante ao divino. A Ordem Rosacruz apresenta uma visão crítica em relação a várias doutrinas do cristianismo tradicional. Para os Rosacruzes, céu e inferno são entendidos como estados do ser, com o céu representando a prática do bem e da paz na terra, enquanto o inferno simboliza a expressão do mal. Essa interpretação refuta a noção literal de recompensas e punições pós-vidas. Além disso, a queda do homem é vista como uma alegoria de experiência coletiva da humanidade, refletindo a necessidade de evolução e aprendizado. Ao enfatizar a reencarnação e o desenvolvimento espiritual contínuo, a Ordem Rosacruz propõe uma visão mais ampla e adaptável da espiritualidade, alinhado com as necessidades e compreensões contemporâneas da vida e do universo. Tópico 4. Confronto doutrinário. O racionalismo cristão propõe uma interpretação de fé que se afasta de dogmas tradicionais, priorizando a razão e a ciência. No entanto, a Bíblia apresenta uma perspectiva diferente. Em Hebreus 11.1, a fé é definida como a certeza de coisas que não se veem, indicando que a verdadeira fé transcende a compreensão humana. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo enfatiza que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria dos homens, afirmando que as verdades divinas não podem ser totalmente compreendidas pela lógica humana. Assim, o racionalismo cristão falha em reconhecer que a verdadeira compreensão de Deus e sua obra se dá por meio da revelação e não apenas pela razão. O esoterismo busca um conhecimento que vai além das normas naturais, promovendo práticas que incluem astrologia e tarô. Essa abordagem se opõe ao ensinamento de Cristo, que em Mateus 10.26 afirma que nada há encoberto que não venha a ser manifesto. A revelação de Deus não é feita em segredo, mas é clara e acessível. Tiago 1.5 nos encoraja a pedir sabedoria a Deus, prometendo que ele a dá a todos. Portanto, o esoterismo contradiz a essência do Evangelho, que é um chamado à transparência e à revelação aberta da
verdade, enquanto as práticas esotéricas se baseiam em mistérios e segredos. O positivismo, ao enfatizar a importância do conhecimento baseado em evidências observáveis, limita a compreensão espiritual a uma perspectiva puramente científica. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo afirma que o homem natural não consegue discernir as coisas de espírito, pois são espiritualmente discernidas. Isso revela a limitação do positivismo em compreender a plenitude de Deus e a sua verdade. O cristianismo, por outro lado, se baseia na revelação divina que vai além do que pode ser testado ou observado empiricamente. Portanto, a fé cristã oferece uma visão mais ampla da realidade, englobando tanto a ciência quanto a espiritualidade. O teosofismo defende a investigação pessoal e a intuição como os meios de descobrir verdades universais. No entanto, essa abordagem ignora a revelação objetiva encontrada nas Sagradas Escrituras. Em 2 Timóteo 3,16 a 17, o apóstolo Paulo nos lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, redarguir e instruir em justiça. Essa ênfase na palavra de Deus mostra que a verdade sobre Deus e a salvação é claramente revelada na Bíblia, não em experiências subjetivas. O cristianismo sustenta que a busca pela verdade deve ser fundamentada na revelação divina, que é imutável e autoritária, em vez de depender de percepções pessoais. O satanismo contemporâneo promove uma visão individual onde cada pessoa é vista como sua própria divindade, desafiando a autoridade de Deus. Em Isaías 45,5, Deus declara que não há outro Deus além dele, reafirmando a singularidade e soberania do Criador. Além disso, em João 14,6, Jesus se apresenta como o único caminho para a salvação, o que contrasta com a ideia de que podemos encontrar a verdade ou a divindade dentro de nós mesmos. Essa rejeição dos princípios cristãos fundamentais demonstra como o satanismo se opõe à mensagem do Evangelho, que é centrada na submissão a Deus e na fé em Cristo como o único Salvador. O movimento da Nova Era busca integrar diferentes tradições espirituais, promovendo a ideia de que todos têm uma divindade interior. Contudo, essa perspectiva relativista de moralidade e da espiritualidade contraria os ensinamentos cristãos. Em Atos 4,12, o apóstolo Pedro afirma claramente que não há salvação em nenhum outro nome senão o nome de Jesus Cristo. O cristianismo enfatiza que a salvação é um presente de Deus recebido pela fé em Cristo e não pode ser alcançada através de práticas esotéricas ou crenças na divindade interior. Assim, a nova era, ao negar a singularidade de Cristo, se distancia dos fundamentos da fé cristã. A maçonaria se caracteriza por sua abordagem inclusiva e filosófica à espiritualidade, mas isso contradiz os ensinamentos da Bíblia. Em João 3,36, Jesus afirma que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, enquanto o que não crê enfrenta a ira de Deus. Essa declaração enfatiza que a salvação não pode ser alcançada por meio de rituais ou práticas humanas, mas somente pela fé em Cristo. A maçonaria, ao considerar a Bíblia como um símbolo e não como a palavra autoritária de Deus, compromete os princípios centrais do cristianismo. A verdadeira espiritualidade, conforme ensinado na Bíblia, é encontrado em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A Ordem Rosa Cruz procura reinterpretar e adaptar os ensinamentos cristãos às necessidades e visões espirituais modernas. No entanto, a verdadeira mensagem do Evangelho não é sujeita a adaptações. Em Apocalipse 22,18 a 19, a Escritura nos adverte sobre as consequências de alterar suas palavras, demonstrando a importância da integridade da mensagem divina. O cristianismo fundamenta-se em uma revelação eterna que não pode ser moldada segundo a cultura ou preferências individuais. Assim, qualquer tentativa de reinterpretar o Evangelho
à luz de novas ideias, compromete a sua verdade fundamental. Chegamos ao fim da nossa reflexão sobre este capítulo e é importante que levemos conosco as lições aprendidas sobre os movimentos que tentam desviar nossa fé. O mundo ao nosso redor está repleto de ideias que prometem conhecimento e compreensão, mas que muitas vezes se afastam da verdade que encontramos em Jesus Cristo. As refutações bíblicas apresentadas ao longo da nossa discussão nos lembram da importância de permanecermos firmes na palavra de Deus, que é a nossa âncora em tempos de confusão. Acredito que, ao compreendermos a natureza dessas ideologias, somos desafiados a aprofundar nossa própria fé e a desenvolver uma base sólida em Cristo, que possamos nos unir como corpo de Cristo, encorajando uns aos outros a buscar a verdade e a sabedoria que vem de Deus. Em um mundo que valoriza a relatividade e o oculto, que sejamos faróis de luz, refletindo o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, que a nossa jornada de fé seja caracterizada pela coragem de defender a verdade do Evangelho e pela disposição de compartilhar essa mensagem de esperança com todos ao nosso redor. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, do Teu Filho amado, nos reunimos diante de Ti em oração e reconhecendo a Tua soberania e o Teu amor imensurável. Agradecemos por nos ter chamado para a Tua luz e por nos revelar a verdade através das Escrituras. Pedimos que nos concedas discernimento em meio a um mundo cheio de vozes que buscam nos desviar do Teu caminho. Senhor, sabemos que enfrentamos desafios provenientes de movimentos filosóficos, científicos e sociedades secretas que tentam enganar os corações e mentes. Pedimos que nos ajude a permanecer firmes na fé, ancorados em Tua palavra e cheios do Teu Espírito Santo. Fortalece, Senhor, nossa confiança em Jesus, o único caminho para a salvação, e nos faz testemunhas eficazes do Teu amor e verdade, que possamos buscar a sabedoria que vem de Ti e não nos deixar levar por doutrinas que não se alinham com a Tua revelação. Ajuda-nos a amar aqueles que estão perdidos, oferecendo-lhes a esperança que encontramos em Cristo. Que nossas vidas sejam reflexo do Teu caráter e da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, clamamos por proteção, direção e coragem para enfrentar as adversidades. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos, para a glória do Pai, do Filho e de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.